Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 51ª reunião. Hoje o tema, desculpe, será a escuta qualificada de crianças e adolescentes. Tem lugares aqui, ó. Olha. As pessoas, desculpem, mas as pessoas estão de pé e estou vendo lugares aqui. Aqui na frente, ó, tem dois. Bom, então o tema é escuta qualificada de crianças e adolescentes nas hipóteses de abuso sexual e alienação parental. Chamo para comporem a mesa o doutor Fabrício, vai ser o palestrante, já está. Chamo a doutora Andréa Cortes Vieira Lopes, juiz da 18ª Vara de Família da Comarca da Capital. Doutora Simone Lopes da Costa, juíza de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Dr. Carlos Alberto Simões, pediatra e perito legista da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Glícia Brasil. Pois não. Doutora Glícia Brasil já está anunciada, é uma das palestrantes. Ela é psicóloga das Varas de Família do Tribunal de Justiça, Comarca da Capital. Eu passo a palavra à desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, corregedora geral de Justiça do Tribunal de Justiça, para a abertura desta reunião. Bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores. Cumprimento todos os presentes na mesa, né? A juíza auxiliar da Corregedoria, a doutora Simone, mas cumprimento a todos na pessoa da nossa anfitriã querida, que é a desembargadora Kátia Monerá, pessoa muito querida nossa. E também cumprimento nosso querido doutor André e doutor Fabrício e doutor Carlos Alberto. É uma alegria muito grande estar aqui presente nesse evento do Fórum de Direito de Família, presidido pela desembargadora Kátia Monerá, e especificamente nesse tema, que é um tema muito importante e que tem sido um tema que tem chamado e buscado muito empenho da Corregedoria, né? Essa razão, inclusive, me parece, pela qual a desembargadora Kátia tem a gentileza de nos chamar hoje aqui. É que esse tema referente ao menor abusado, ele faz parte de um núcleo específico da Corregedoria Geral, que é aquele que se preocupa com o menor abusado. Nós temos, então, na Corregedoria, o DIAT, que é um departamento específico para esse enfoque, e temos vários especialistas, todos eles sob a observação direta da nossa juíza auxiliar, que é a doutora Simone, que tem realizado um trabalho espetacular na matéria. É verdade, Simone. A doutora Simone, com o auxílio de suas auxiliares diretas, a Aparecida, a Áurea, a Gabriela, tem se empenhado em expandir o DIAT e, dentro do DIAT, o NUDECA. Quando nós chegamos à Corregedoria, nós encontramos um grupo restrito de formadores especialistas na área desses menores abusados, né, de como prestar atendimento a eles, como fazer com que eles pudessem vir a juízo, ser ouvidos e isso pudesse ser feito sem causar ainda mais prejuízo, mais perda psicológica a esses menores. Esse nosso departamento na Corregedoria tem sido muitíssimo ampliado. Nós temos buscado fazer formação de especialistas. Parece-me que nós iniciamos com um quadro de apenas 4, hoje nós já temos 40
e estamos fazendo ainda mais formadores. E na capital, nós temos aqui, no Foro Central e em Madureira, atendimento, e estamos começando a interiorizar esse atendimento. Partiremos agora para uma central em Teresópolis, não é isso, Simone? Até o final da gestão, a gente inaugura Teresópolis. O final já não tarda, mas até o final nós teremos ampliado mais ainda. E nós temos feito, Kátia, na Corregedoria, alguns eventos voltados para essa disciplina. Eu me lembro que, recentemente, nós tivemos, inclusive, um evento com um desembargador do Rio Grande do Sul, exatamente, que nos trouxe a experiência inovadora que eles tinham no Rio Grande do Sul, e nós pudemos sorver muito dessa experiência para a nossa experiência na Corregedoria. Então, é para dizer, Kátia, que nós ficamos muito felizes de ver que é uma matéria que está cada vez mais sendo olhada, que está cada vez mais sendo ampliada, e quanto mais se discutir sobre ela, evidentemente, mais resultados positivos nós poderemos alcançar, sempre no sentido de atender melhor aqueles que já são tão prejudicados por uma realidade adversa e monstruosa. Eu vejo aqui vários juízes de família. Nós na Corregedoria acabamos tendo essa matéria acaba sendo imbricada na área criminal, né? E na área de direito de família. Eu vejo que aqui, como Fórum de Direito de Família, os magistrados presentes são desta área, e é muito bom que a gente possa, então, na Corregedoria, fazer essa correlação e fazer essa ampliação de estudo. Eu agradeço, portanto, a possibilidade que a desembargadora Kátia Monerá oferece à Corregedoria de mostrar qual está sendo o trabalho que nós estamos realizando. Agradeço muito. E eu digo que espero que daqui se auram bons frutos. E aproveito para pedir desculpas, mas eu precisarei me retirar antecipadamente, mas deixo a especialista na área, que é a doutora Simone, que dará todo o recado a respeito do que se faz na Corregedoria. É isso. Eu quero agradecer a presença da corregedora. Sei que ela tem inúmeros compromissos, ainda mais considerando o final da gestão, e dizer que agradeço, nós do Fórum, que agradecemos muito a sua presença e o empenho em fazer com que o depoimento especial seja, de fato, uma realidade, e que seja ampliada essa utilização desse meio de oitiva da criança vítima, da criança ou adolescente vítima, não só na capital, mas para o interior, para todo o estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro servir assim, como exemplo, como modelo para o resto do Brasil, apesar do modelo ser do Sul, do desembargador Daltoé, quando era juiz da Infância e Juventude, que, aliás, foi quem nos inspirou e que fez, e que, na gestão do desembargador Manuel Alberto, foi criada a primeira sala de depoimento especial, tanto aqui como em Madureira. E agradeço muitíssimo o empenho da corregedora em manter esse projeto, continuar esse atendimento. Não só estamos mantendo, como estamos ampliando. Exatamente. Enormemente, né? Não, mas efetivando. A novidade é essa, né? Efetivando e ampliando. Muito obrigada. E agradeço a presença. Bom, permita-me, então, peço desculpas, mas eu vou, então, me retirar. Tchau, querida. Muito obrigada. André, eu te acompanho ali. Vou chamar a doutora Glícia, então. Eu vou passar a palavra ao doutor Fabrício. Vou me despedir da Maria Augusta aqui. Bom dia a todos. Queria agradecer, antes de tudo, ao convite. Quero
cumprimentar a desembargadora Kátia Monerá e, em nome de quem eu cumprimento os demais membros aqui da mesa. Bom, fui convidado aqui para trazer algumas reflexões, principalmente sobre o aspecto processual e da minha experiência enquanto promotor de justiça, enquanto estive lotado em um juízo de família. Queria começar trazendo um exemplo que, para mim, foi um exemplo muito impactante na minha atuação. E aí, a partir desse exemplo, vou trazer as reflexões processuais que eu reputo relevantes dentro dessa matéria. Eu, enquanto promotor de justiça no interior, numa vara criminal, eu fui instado a participar de uma audiência de instrução e julgamento de um estupro de vulnerável. E era uma menina que era estuprada constantemente por um parente muito próximo. E quando ela chegou para prestar o depoimento dela, eu sou pai de uma menina, e logo de cara eu fiquei impactado com a seguinte cena. Ela veio acompanhada da mãe, eu, promotor, um juiz, o secretário era um homem, o PM era homem, o advogado do réu era homem, o assistente da acusação do Ministério Público também era homem. Então, a única mulher que estava ali presente e que poderia dar o apoio a ela era a mãe dela. E é um apoio incondicional que a gente sabe que não depende de nenhum requerimento, né? Então, aquilo já me impactou de certa forma. E antes mesmo do juiz passar a palavra para mim, eu fiquei pensando, como é que eu, homem, vou me dirigir a ela para entrevistá-la sobre o que aconteceu? Ela já foi entrevistada na delegacia, e eu tive cuidado de ler o depoimento na delegacia, também só homens que a ouviram. Ela não estava acompanhada de nenhum psicólogo, ela foi à delegacia acompanhada do pai, porque a mãe tinha dito que não tinha condições de acompanhar, e o pai, de certa forma, não faço que nem o juízo de valor, mas de certa forma estava revoltado também com ela. E isso é uma reação tão comum que assusta, né, a gente. E naquele momento eu fiquei na dúvida, como que eu vou me dirigir a ela? Como que eu vou perguntar isso a ela? Como é que eu vou fazer com que essa menina revisite aquela cena? E eu fiquei na dúvida, realmente, de como abordar aquela questão. E eu comecei pensando no seguinte, eu tenho que deixá-la à vontade. De alguma forma, eu tenho que deixá-la à vontade. De alguma maneira, eu tenho que demonstrar uma certa empatia com ela. E eu comecei dizendo exatamente isso. Falei, olha, fica calma. Ninguém aqui vai fazer nenhum juízo de valor sobre o que aconteceu com você. Ninguém aqui acha que o que aconteceu foi culpa sua. A gente está aqui para ouvir o que você tem para dizer, se você quiser dizer, e da forma que você achar melhor. Agora, fica atenta, qualquer detalhe pode nos ajudar, mas eu não vou perguntar nenhum detalhe. Você vai me contar se você se sentir à vontade. Eu sei que você está aqui, de uma certa forma, diminuída, porque só tem homens e você vai supor que nós vamos julgar vocês. A gente está aqui para julgar o fato. A gente está aqui para julgar a vítima. A gente não está aqui nem para julgar o réu, mas esse é o fato que ele cometeu. E aí, nesse momento, ela começou a chorar. E falou assim, muito obrigada por ter falado isso para mim. Ela tinha 14, ia fazer 15 anos. Minto, ela já tinha 15 anos. Ela foi estuprada quando tinha 14. E ela falou para mim assim, muito obrigada. Eu agora me sinto assim, mais aliviada para falar. Eu falei assim, olha, eu garanto a você, eu não vou fazer nenhum juízo de valor. E ela começou falando. E aí eu comecei a perceber que ela falou muito mais do que ela falou na delegacia. E eu fiz 4 ou 5 perguntas no máximo. Não fiz mais do que isso. Eu deixei ela fazer a catarse dela. Porque é interessante a gente notar que a nossa responsabilidade é muito grande. Eu, como não sou especialista na coleta ou na colheita, como queiram, desse tipo de depoimento, eu fiquei receoso de criar falsas memórias para ela. Porque eu pensei o seguinte, eu posso fazer perguntas de certa forma que eu vou induzir uma resposta, que é a resposta que eu quero ouvir. E ela pode estar tão nervosa, porque não sei se alguém que já teve experiência de depor na frente do juiz, por mais que sejamos experientes, profissionais da área, há um certo impacto. A gente está ali diante de uma autoridade que tem a palavra. Então a gente fica receoso até do que responder, de como se colocar, como que eu vou sentar, como é que eu vou me portar, como é que eu vou me dirigir. Qual a locução narrativa que eu vou usar para começar a falar? Eu não sei. Então ela começou a fazer a catarse dela e aquilo me deixou aliviado de certa forma, porque eu sabia que eu não tinha condições de fazer as perguntas sem revitimizá-la e sem criar falsas memórias. Eu gosto de usar esse exemplo, e uso exemplo até em sala de aula, para mostrar que a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura. A nossa cultura, a gente não pode achar que nós somos oniscientes, a gente é capaz de conhecer tudo. A gente pode até ter um domínio,
do senso comum, de saber o que viola, o que não viola a dignidade de alguém, daquilo que ofende ou não ofende. A gente pode ter esse senso comum, mas a gente não é dotado de técnica. E aí, diante desse fato, eu trago à baila o artigo 699 do Código de Processo Civil, agora o novo Código de 2015. Esse artigo 699, ele tem uma redação que, para mim, foi uma redação muito feliz. Ele diz: quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Eu gostei do termo especialista, porque o legislador não indicou qual é o especialista. Ele deu essa margem para que os operadores do direito possam, diante do caso concreto e das peculiaridades do caso concreto, nomear o especialista mais próximo daquele tema. Pode ser um assistente social, pode ser um psicólogo, pode ser um psicoterapeuta, alguém que esteja muito mais próximo daquele fato e que possa trazer aquele fato à baila. Porque qual é a nossa dificuldade? Quando eu dou aula de provas, eu costumo falar para as pessoas o seguinte: no processo existem 3 verdades e nenhuma delas pode ser mentira. Às vezes, as 3 são verdadeiras. Tem a alegação do autor, tem a alegação do réu e tem o que aconteceu. Às vezes, essas 3 alegações coincidem e, às vezes, elas divergem. Então, a gente tem que ter uma cautela para poder interpretar cada uma dessas alegações. E digo e repito, o especialista está ali para nos ajudar. Então, eu já vislumbro aqui uma eventual nulidade se, porventura, o juiz tomar o depoimento desse incapaz sem nomear um especialista para tanto. Porque passa a ser um requisito indispensável para esse tipo de demanda. O legislador deixou muito claro: tem que estar acompanhado de um especialista. E aí surge a dúvida de ordem prática. Esse acompanhamento do especialista tem que ser na própria sala de audiências? O juiz, ao tomar esse depoimento, é o juiz tomando esse depoimento diretamente e um especialista orientando a forma pela qual a abordagem deve ser feita? Essa pode ser uma saída. O juiz pode, sim, estar orientado, acompanhado naquela sala de audiências pelo especialista, e o especialista orientando o juiz a fazer as perguntas. Eu sustento, inclusive, que o especialista pode fazer até perguntas. Eu sustento isso. Eu acho que é salutar. E é importante a gente mudar um pouco a nossa cultura. A gente tem que buscar uma efetividade. A gente não pode se ater a algumas filigranas e a alguns espaços só por vaidade institucional ou algo que o valha. Eu acho interessante, sim, o especialista estar ali presente. Mas, nada obstante, penso também ser possível uma segunda solução para o caso. O juiz não estar presente, o depoimento ser tomado diretamente pelo especialista, e o juiz, aí invertendo a ordem lógica, o juiz orientando o especialista: olha, o que eu preciso saber. Porque nem sempre haverá uma convergência sobre o que nós, profissionais do direito, precisamos saber daquilo que o especialista supõe ser necessário saber. Então é interessante essa interlocução. E aí vem uma outra sustentação, que aí é uma posição minha, claro, deixo aqui aberto para quem quiser sustentar o contrário. Esse especialista, a despeito de não estar no rol do artigo 149, que é um rol que traz quem são os auxiliares da justiça, eu reputo que esse especialista tem que ser tratado como se fosse um auxiliar da justiça. E ele o é. Ele é um auxiliar da justiça. Ele é um dos sujeitos do processo que vão conjugar vontades, conjugar interesses, conjugar percepções para a formação da convicção final. Então, na minha visão, esse especialista ele tem que ser inserido no rol do artigo 149. E isso é salutar. Porque, ao inserirmos esse especialista no rol do artigo 149, a ele passam a ser aplicados alguns deveres inerentes ao exercício dessa função. À guisa de ilustração, ele vai ter que observar a boa-fé objetiva, está no artigo 5º do Código de Processo Civil. Ele vai ter que observar o dever de cooperação, está no artigo 6º. E é esse viés interessante. Ele não pode ter a ideia, a falsa percepção de que o juiz, de que o Ministério Público não podem interferir na colheita daquele depoimento. Interferir não no sentido negativo da palavra, mas interferir no sentido de sugestionar o que deve ser buscado. Eu reputo importante também a presença dos advogados, por óbvio.
até pelo viés do contraditório da ampla defesa, essa prova tem que ser produzida na presença de todos. E o advogado também tem que ter o direito de se manifestar, de orientar esse especialista, de também trazer, olha, eu desejo que seja esclarecido um determinado fato. Eu quero que seja perguntada uma determinada atitude do réu, do autor ou da própria criança ou adolescente. Então, essa ideia tem que ser uma ideia de cooperação. E esse é o novo modelo de processo que se busca com o CPC de 2015. É o modelo comparticipativo, modelo cooperativo, no qual todos os sujeitos do processo cooperam em prol da busca da efetividade da tutela jurisdicional. Essa é a ideia desse novo CPC. E esse artigo 699, ele vem nesse viés. Porque a partir do momento que eu, promotor de justiça, tenho a segurança de estar acompanhado ou orientado por um especialista na forma pela qual eu vou abordar aquele fato com aquela criança ou adolescente, eu vou ficar seguro para fazer as perguntas que eu acho que são pertinentes para a formação do meu convencimento. Para, com isso, eu possa influir na formação do convencimento do magistrado. Da mesma forma, o magistrado também vai se sentir seguro para formar o seu convencimento, que sabemos que é livre, mas tem que ser motivado. E é interessante o juiz também participar, orientar e ser orientado. Da mesma forma, o advogado, a parte adversa, quer esteja representado por um advogado, quer esteja representado por um defensor público, ele também tem que ter essa orientação. Apesar desse especialista ser um auxiliar direto do juiz, que é o que eu sustento... Concursado. Como? Concursado, Sim, sim, claro. É o que eu sustento, que é um auxiliar direto do juiz, nada impede que o Ministério Público indique algum assistente técnico para participar. Nada impede que o advogado ou o defensor público faça o mesmo. Como eu falei, a ideia é um modelo cooperativo, que todo mundo coopere para a busca da efetividade da tutela jurisdicional. E essa ideia do 699, ela é interessante porque ela pode ser compatibilizada com a regra do 447, parágrafo 4º do próprio Código de Processo Civil. Esse artigo 447, parágrafo 4º, trata do depoimento de incapazes. Você pode visualizar o seguinte, esse incapaz, ele é tido como informante. E aqueles que não são da área do direito, existe um critério de valor entre quem é ouvido a título de informante e quem é ouvido a título de testemunha, porque o informante ele não presta compromisso e o valor daquele depoimento ele tem um valor reduzido frente a como a testemunha diz. Mas por que eu sustento que são compatíveis essas normas? Na minha visão, a despeito desse incapaz ser ouvido, a gente tem que trabalhar com a seguinte ideia. O 447 ele não é direcionado à vítima, ao depoimento pessoal. Esse 447 ele é direcionado ao incapaz enquanto testemunha. O 699, na essência, ele é dirigido para aquele incapaz que é a vítima, e não o incapaz que é testemunha. E aí percebam como isso pode gerar uma distorção na prática. Por que eu vou sustentar a necessidade do acompanhamento de um especialista na matéria só para ouvir a vítima? Por exemplo, e se for um abuso sexual direcionado a um único irmão e o outro é testemunha? Será que esse irmão que vai testemunhar, ainda que na qualidade de informante, será que ele também não precisa ser ouvido através de um especialista? Claro que sim. Senão a gente vai gerar uma distorção absurda. Porque a ideia do depoimento é como a doutora Kátia falou na sua introdução, é o depoimento sem dano, é evitar a revitimização. Só que a gente tem uma ideia muito estrita e restrita do que seria revitimizar. Você só imagina do viés da vítima. Toda a família passa a ser vítima desse fato. Então, todos eles, na minha visão, devem estar acompanhados. Mas o 699 deixa claro que é com incapaz. Então, se uma criança ou adolescente for testemunha, eu sustento que ela também tem que ser acompanhada por um especialista na forma do 699, sob pena de nulidade. Porque o relato dela pode ser tão ou mais relevante do que da própria vítima. Porque não é demais lembrar que muitos desses fatos atrelados a abuso sexual não são praticados às escâncaras, mas sim na surdina. Então, se tivermos uma testemunha, isso é um dado relevantíssimo para a formação do nosso convencimento. Agora, qual o valor que a gente vai dar para isso? Essa que é a grande questão.
A gente está aqui do aspecto formal. Tem que estar com o especialista? Sim, tem que estar com o especialista. Ele tem que estar acompanhado, orientado pelo juiz? Sim. Ele deve orientar o juiz? Sim. Mas qual o valor que eu vou dar para esse depoimento? Então, qual é a técnica que será empregada nessa coleta? Qual vai ser a técnica? Muitos sustentam, com base na recomendação 33 do CNJ, salvo engano de 2010, na recomendação do CNJ, o CNJ indica, como o próprio nome faz supor, né, recomenda, que deve ser empregada a técnica da entrevista cognitiva, que seria uma técnica a ser empregada. Não sei se essa é a única técnica, se essa é a mais adequada, mas é uma indicação de como deve ser feita a colheita dessa prova. E é interessante porque muita gente não consegue imaginar, e isso eu já discuti com alguns especialistas da matéria, muitos não conseguem imaginar ou visualizar que, de fato, aquilo é uma colheita de prova. Então, a gente tem que ter cuidado até pelo relato que nos é apresentado. A gente tem que interpretar esse relato também para o deslinde correto daquele fato. Óbvio, como eu dei o exemplo no início, aquele exemplo impactante, é óbvio que não é fazer juízo de valor. Não é isso. Quando eu me refiro a valorar, é no sentido jurídico-processual da palavra. Não no sentido de valorar a conduta da vítima ou, em tese, alguma omissão ou aceitação daquela aproximação. Porque nos relatos que a gente ouve, e são relatos que, a mim, agridem muito, dos ofensores, você percebe que eles, às vezes, tentam inverter a lógica, dizendo, não, mas essa menina me seduziu. Não, mas essa menina me deu a oportunidade de fazer isso. Não, ela fez isso sim. Isso assusta um pouco, né? Quem não tem essa índole, você fica assustado, eu me sinto agredido. Eu falo, como assim uma menina de 6, 7 anos te seduziu? Isso não existe. Né? Uma menina de 7 anos te seduzir? Pô, ainda que ela tenha feito isso, cabe a você, um adulto, não aquecer a esse tipo de conduta, né? Orientar essa criança a não fazer isso, a não ter essa postura. Mas ainda que ela tenha essa postura, vamos trabalhar com uma ideia absurda, ainda que ela tenha essa postura, isso não afasta o fato delituoso. Isso não afasta que você se aproveitou de uma pessoa vulnerável para obter uma satisfação pessoal. Então, essa valoração é importante. Para você ter a ideia, para formar o seu convencimento, repito, não é fazer juízo de valor da conduta, mas sim valorar o fato que nos é narrado. E eu vou dar mais um exemplo também impactante, também dentro de um processo criminal, porque esse 699 ele não se atém só ao aspecto civil, ele também deve ser usado no aspecto processual penal. Também um outro exemplo que foi interessante, era também um estupro de vulnerável, também estava na fase de alegações finais, e eu pedi ao juiz para reabertura de oportunidade de produção de prova, porque eu notei num relato, e eu não fui o promotor que atuou na instrução, eu notei um relato muito inseguro, e aí vou trazer também uma percepção minha, existe uma diferença muito grande entre você estar presente naquela audiência, olhar nos olhos das pessoas que depõem, e você ler o depoimento. Eu costumo brincar até com os meus amigos, quando eles mandam mensagem no WhatsApp e começam aqueles conflitos no WhatsApp, e eu falo para eles o seguinte, mensagem não tem tom. Eu não sei qual o tom que você quis dizer na mensagem. Eu não olhei, eu não vi sua reação quando você digitou. A mesma coisa quando você lê o depoimento transcrito. Eu não sei qual era o clima naquela sala de audiências. Eu não sei se foi transcrito exatamente a emoção que foi empregada naquele relato. Eu não sei. Então, aquilo fica muito frio. E eu desconfiei do relato. O relato me pareceu muito inseguro. E o réu era muito contundente na sua defesa. E aí eu pedi para o juiz, falei, olha, eu vou contra as minhas convicções pessoais, mas eu quero ouvir de novo essa pessoa. Eu quero ouvir de novo essa vítima. E aí eu pedi o acompanhamento do especialista, porque na instrução não teve acompanhamento do especialista. E a menina retirou tudo que ela disse. Aí olha o contexto. O abuso sexual foi uma memória falsa introduzida pela mãe através de alienação parental. E era um estupro de vulnerável em tenra idade, ela tinha 9, 10 anos. E ela continuava virgem. Então, assim, e o abuso sexual que a mãe dizia era conjunção carnal, no sentido mais estrito da palavra.
E aquilo me machucou muito. Eu falei, eu vou ter que revitimizar essa menina. Mas eu fiquei imaginando aquele pai, né, aquela pecha de abusador nele. Então, por isso que eu falo, a gente tem que valorar esse depoimento. E a presença de um especialista é muito importante, porque o especialista, quando ele participou do segundo depoimento, ele conseguiu extrair da menina o relato. Ela acessou uma memória falsa. E aí eu passo, né, eu dou a palavra isso aos especialistas, porque eu não sei como é que funciona a inserção de uma falsa memória. Eu não sei qual é o mecanismo. Eu vejo isso em filme, né? É igual aquele filme, né, A Origem, né, que você insere memória na pessoa. Eu não sei como é que funciona, não sei qual é o mecanismo. A doutora Kátia falou aqui para mim, ó, repetição. É verdade, né? Uma mentira dita várias vezes se torna verdade. E uma criança, ela é muito sugestionável. Ela é muito sugestionável. Eu costumo brincar, eu falo, minha filha acredita até hoje que no jardim da nossa casa vive um lobo. Vive um lobo, porque um dia ela ouviu um cachorro uivando, e eu falei para ela, quem uiva é lobo, mas cachorro também uiva. Até hoje ela acredita que existe um lobo no nosso jardim. Mesmo que ela nunca mais tenha ouvido qualquer uivo, mas ela continua acreditando. Então aquilo foi tão inserido na mente dela que ela passou a acreditar naquilo. E pode ser que um dia ela passe esse relato para frente. Olha, eu vivi numa casa que tinha um lobo no jardim. E essa é a ideia da memória falsa. Você inserir uma memória falsa, aquilo se torna verdade, então a criança não está mentindo. Porque aquela memória dela, para ela é verdadeira. Então existe, por vezes, na prática é muito comum, uma relação quase que exata entre alienação parental e abuso. E esse abuso, a gente sempre imagina um abuso sexual. O abuso psicológico é tão ou mais impactante do que o abuso sexual. Eu posso estar enganado aqui, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas existem memórias que a gente suprime, que a gente bloqueia. Mas o abuso psicológico nem sempre. Basta a gente lembrar dos nossos colegas pré-bullying, quando eles sofriam bullying, mas a gente não chamava isso de bullying ainda. Eu tenho colegas de escola que até hoje não se recuperaram. Até hoje eles têm aquela autoimagem deles de adolescentes. Ficam presos àquele personagem que eles criaram na adolescência e não conseguem se livrar. Sofreram tanto abuso psicológico que não conseguem mais se livrar daquela pecha que criaram para ele, né? Aquele rótulo que criaram para ele. Então, o especialista ele tem uma importância salutar na formação do nosso convencimento. Eu sou um entusiasta da oitiva através de especialistas. Eu sou um entusiasta mesmo. E parabenizo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por investir nessa seara. Isso é muito importante. E eu dou um feedback aqui, os estudos sociais e psicológicos que eu tenho acesso são espetaculares. Esclarecem muito para mim, muito. Assim, me ajudam demais. E eu fico imaginando assim, como essas pessoas são fantásticas, são sensacionais, porque elas conseguem extrair relatos que a gente não consegue. Por mais que a gente insista na oitiva e tudo, a gente não consegue. E aí o especialista, ele consegue, obviamente, ele é dotado da técnica que eu não possuo, ele consegue extrair relatos que são relevantíssimos para a gente. E eu sou realmente um entusiasta, gosto muito disso. E um outro ponto que eu reputo importante, que decorre desse artigo 699, é uma ideia interdisciplinar dessa oitiva. Dependendo do fato ensejador da produção dessa prova, é de todo interessante que mais de um conhecimento técnico seja utilizado para a extração daquele relato. Eu não vejo nenhum prejuízo em você ter mais de um profissional dito especialista participando dessa oitiva. Não vejo nenhum tipo de invalidade nisso. Pelo contrário, na minha visão, isso reforça a correta formação do convencimento. Porque quanto mais especialistas, e aí não só em um ramo, mas em diversos ramos científicos, eles podem nos auxiliar cada vez mais. Eles podem fazer uma interlocução entre os seus conhecimentos técnicos, que isso traga um relato ainda mais contundente para a gente. Acho importante também uma prévia reunião entre os sujeitos desse processo antes da realização do ato. Qual é a ideia que a gente vê na prática? A conversa é 5 minutos antes de começar. Ou às vezes nem existe essa conversa. Né? Fazendo até uma meia-culpa, isso às vezes a rotina nos
atropelar de tal forma que a gente não consegue realmente ter tempo disponível para fazê-lo. Mas seria de todo recomendável que existisse uma conversa antes, uma reunião antes. Nem que seja essa reunião só para traçar diretrizes. Né? O Ministério Público, para a equipe técnica, indica, olha, o que para o Ministério Público é relevante é o relato sobre esse fato, isso, isso, isso. O que a gente precisa para formar o nosso convencimento é isso. A defesa, olha, para a gente arrostar a acusação do Ministério Público, é importante que a gente tenha uma análise sobre esse aspecto. E o juiz diga, não vai ser pré-julgamento, porque o destinatário imediato da prova é o juiz. Ele pode dizer, olha, para mim, esses 2 relatos que a defesa e a acusação fizeram já são suficientes. Se você conseguir conjugar, ou eu quero uma terceira linha de abordagem, eu quero que você aborde também aquele relato que foi dito, um outro fato que foi narrado, que nem o Ministério Público nem a defesa se manifestaram, mas para mim pode ser importante, porque pode ter uma relação de antecedência e consequência, enfim. Ser realizado ali como se fosse um brainstorm. O que a gente vai abordar nessa entrevista? E isso é importante até para que a equipe técnica se sinta segura de saber o seguinte, olha, eu não estou aqui só fazendo o emprego da minha técnica para extrair algo. Eu também estou colaborando com a efetividade de uma tutela jurisdicional. Porque, por vezes, essa ausência de cooperação gera uma ruptura de discurso. Por vezes, a equipe técnica empregou toda a técnica, foi muito diligente, traz um relato muito importante, mas que, do ponto de vista para a resolução do caso concreto, não tem tanta relevância. E a gente vai precisar reproduzir a prova. Então, isso é ruim também. Porque como a gente vai reproduzir a prova sem novamente revitimizar aquela pessoa? Como que a gente vai reproduzir a prova sem causar dano? Porque não se enganem, por mais que empregamos novamente a técnica correta, a interpretação cognitiva, sejamos cautelosos, o simples fato do depoente ser inquirido novamente, isso já traz para ele uma pecha de que a palavra dele não valeu. Por mais que a gente indique, olha, a gente vai esclarecer alguns pontos que você narrou, no interior ele vai imaginar, não acreditaram no que eu falei, não levaram a sério o que eu falei, estão duvidando da minha palavra. Isso por si só já o revitimiza. Porque ele vai imaginar o seguinte, então não adiantou nada. Não adiantou nada eu falar, eu revisitar aquela cena dantesca da minha vida, que eu vou ter que falar sobre ela novamente. Então a gente tem que ter muita cautela. Eu reputo, a lei não determina isso, mas eu reputo importante ser feita essa reunião prévia, justamente para evitar, para que a gente possa ter uma efetividade naquele depoimento. E, obviamente, essa reunião tem que ser feita com a participação de todos os sujeitos do processo. Eles têm que ser intimados previamente para comparecer e todos eles terem a oportunidade de se manifestar. Ah, doutor, mas e se porventura a defesa posterior alegar que algo não foi abordado? Bom, se você teve a oportunidade e não o fez, precluiu. Você teve a oportunidade. Você foi instado a participar daquele ato. Você foi instado a se manifestar e não fez. Então você não pode usar isso agora em seu favor. Nemo potest venire contra factum proprium. Você não pode, a posteriori, querer voltar atrás de um fato que você já praticou. Então essa é a reflexão que eu proponho a vocês. Que realmente essa análise através de um especialista, esse depoimento através de um especialista, não fique só com a vítima, mas também seja utilizado para a testemunha, ainda que a testemunha seja na forma do 447, parágrafo 4º, ouvida como informante. Isso é importante para a gente. Outra ideia, ter esse cuidado de fazer a reunião prévia. Essa é uma outra reflexão que eu faço. Ter o cuidado de fazer essa reunião prévia. Mesmo que seja só para receber orientações, mesmo que você já ouça o que você já tinha formado como estratégia, mesmo assim. E que esse atendimento por um especialista leve em consideração a interdisciplinariedade. Quanto mais especialistas presentes, melhor. E, por fim, uma outra ideia que eu reputo importante, alguns doutrinadores eles falam que, por vezes, deve ser necessária a realização de uma perícia psicológica antes de... Como? A gente estava na dúvida aqui se seria
Não, isso que eu ia sustentar aqui agora. Pode ser uma solução interessante. Alguns autores, mas aí faço também aqui a meia-culpa, são autores de processo civil, que estão muito mais atentos a questões processuais do que a questões materiais. E essa que é uma ideia interessante, né, que existem muitos conflitos entre os civilistas e processualistas dessa maneira, né, porque um tem um foco em uma parte da matéria, o outro tem um foco muito mais no pragmatismo. E, quando, na verdade, deveriam convergir, né, e não divergir nesse aspecto. Mas, enfim, há autores que sustentam... Obrigado, querido. Há autores que sustentam a necessidade de uma perícia psicológica para visualizar qual é a postura daquela vítima ou daquela testemunha, que é o que eu sustento na testemunha. Eu acho que essa perícia pode até ser designada. Eu não vejo nenhum prejuízo. Mas a gente tem que ter cuidado para fundamentar a necessidade. A realização por si só, ela é importante. Mas a fundamentação é mais importante. A justificativa é mais importante. Porque senão banaliza. E aí, se banalizar, a gente vai perder a essência do instrumento. Porque o instrumento é mais importante. E aí, a doutora Glícia me perguntou aqui, essa perícia poderia ser feita nessa reunião prévia? Perfeito. Acho perfeito, a gente ganha tempo. Essa reunião prévia, a gente pode fazer antes da audiência, no mesmo dia. Por exemplo, marcou uma audiência para 2 horas da tarde, marca a reunião 1 hora da tarde. Olha, vamos fazer uma reunião prévia aqui. Eu acho que é importante. Eu acho importante. E aí é o cuidado na elaboração da pauta. Quando tiver na pauta uma audiência desse jaez, é importante deixar um espaço na pauta para ser feita a reunião prévia. Eu acho importante, mas pode ser feita uma reunião 1 semana antes, 1 mês antes. Eu acho importante também. Interessante. Agora, o que eu chamo a atenção é a questão do imediatismo, né? Quanto mais próximo, melhor. Porque fica aquilo tudo muito mais fresco na mente, né? Exatamente. A pessoa vem uma única vez, já aproveita o dia que ela está ali. Eu acho importante. E sugiro uma reunião posterior, para ter o feedback. Terminou a audiência, claro, não precisa ser logo depois, mas para ter um feedback. Né? Até para que a equipe técnica... Olha, eles estão no caminho. Eu estou atendendo a contento a ideia de tutela jurisdicional? Eu apliquei realmente a técnica correta? Eu consegui lograr êxito naquilo que eu pretendia? E naquilo que o juízo pretendia? E naquilo que a justiça, no termo mais puro da palavra, pretendia? Porque, como eu falei antes, existe o senso da equipe técnica, do que é importante, e existe o senso jurídico do que é importante. Nem sempre convergem. Então, é importante essa reunião posterior, para que esse feedback seja realizado. Eu, por exemplo, faço isso muito com a minha equipe técnica do Ministério Público. Nós temos um grupo de apoio técnico especializado chamado GAT. Isso, perfeito. Exatamente. E aí, sempre depois que nos é entregue uma informação técnica ou um parecer técnico, conforme a hipótese, eles sempre nos remetem um formulário de avaliação. E é interessante o formulário de avaliação porque eles dizem, foi atendido a contento? O prazo para o atendimento foi a contento? Quais são as sugestões? Porque de nada adianta, repito, ficar reproduzindo, fazendo novamente, voltando para a equipe técnica. A gente perde tempo. A gente tem que ser efetivo. Por exemplo, aquelas visitas técnicas que são muito comuns para os estudos psicossociais. Se você visitar toda hora aquela família, você começa a pensar o seguinte, eu comecei a banalizar. E aí o discurso... Exatamente. E aí o discurso começa a ficar viciado. Se você reparar, o discurso da família começa a ficar viciado. Ele já está acostumado. Ele já sabe a sua postura. Então ele já começa a ficar viciado. E, por vezes, acontece o pior. Começa a ter uma resistência. Não quer mais falar, não quer mais te receber. Começa a criar várias situações para que aquela visita não surta os seus regulares efeitos. Então, é importante que a gente tenha essa noção do senso técnico convergir com o senso jurídico. E isso eu reputo muito importante.
Bom, eram essas as reflexões que eu me propus a fazer hoje. Estou aqui à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Um bom dia a todos. Vou passar a palavra em seguida ao Dr. Carlos Roberto Simões, médico legista, pediatra. Desculpa. Acho que todo baixinho tem maneira de ficar em pé para ser mais difícil. Bom, enquanto isso, aproveito para saudar os presentes das equipes técnicas do Tribunal de Justiça e equipes técnicas do programa Fortalecer, que é destinado ao tratamento de vítimas de abuso sexual e exploração sexual, do Conselho Tutelar de Campos dos Goitacazes, que está presente, nos prestigiando, e também esqueci de falar do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que também nos prestigia. Estava ainda há pouco aqui o presidente do Rio de Janeiro, do IBDFAN, e anunciar também o evento deles próximo no Teatro Oi Casa Grande, no dia 21 e 22 de novembro de 2016. Pois não. Já está com já. Já. Enquanto ele ajeita ali, reforçando alguma fala do Dr. Fabrício, eu sou perito legista, sou pediatra há 30 anos, vou fazer 31 anos que eu sou pediatra, graças a Deus, e não me vejo fazendo outra coisa a não ser a perícia médico-legal. Tá. Alguns casos, eu sou um contador de casos, né? A doutora Glícia sabe disso. Eu vou contar 2 casos que reforçam o que o doutor Fabrício falou, do réu, ou não só do réu, mas dos agentes diretamente ligados à vítima de abuso sexual, concordarem que a vítima colaborou. Eu vou contar um caso. Nessa época, eu estava lotado em Caxias, fui periciar uma criança de 6 anos de idade, uma menina, que foi estuprada, houve conjunção carnal, sexo anal. A criança estava na UTI do hospital. Essa criança veio a óbito depois. E ao chegar no hospital, a gente chega com distintivo, chega de carro identificado, a avó da criança, que também era avó do agressor, um rapaz de 18 anos, chegou para mim: doutor, o senhor que é o doutor que vai fazer a perícia da minha neta? Eu falei: sou. Doutor, eu quero sair daqui em defesa do meu neto. Eu falei: mas não, o que houve? Tá ruim? Não. A minha neta é culpada de tudo que aconteceu com ela. Eu falei: como é que é, senhora? Sim, minha neta, de 6 anos, ficava andando de calcinha no quintal. Era a casa que tem várias casas no quintal. Ficava andando de calcinha no quintal. Meu sobrinho, 18 anos, hormônios, a flor da pele. E ela era muito assertiva. Eu falei: e o senhor é homem, o senhor sabe, né? Eu falei: não, senhora, eu sou homem. Eu não sou nenhum animal, não sou. E a senhora me desculpa que eu não concordo. Então, isso é só. E essa criança veio a óbito, porque as lesões foram extensas, dependendo da idade, a incompatibilidade do membro viril com a genitália, com tudo, houve laceração direta. Um outro caso também interessante, que, em princípio, chegou uma adolescente de 16 anos lá no IML, esse eu estava lotado em Macaé, e chegou com um relato de que o padrasto a violentara várias, repetidamente. E ela, a mesma história de sempre, não contava a família por quê. Ele a ameaçava de matar toda a família, tal. Só que quando ela fez 16 anos, quando a criança vai atingindo a adolescência, ela passa a ter coragem, né? Os especialistas, e passa a ser incomodada, a não acreditar que aquilo é brincadeira, que aquilo é um segredinho, que aquela ameaça é real, e contou à mãe. A mãe chegou lá irritada, chorando: eu quero justiça, minha filha foi violentada pelo meu marido, quero ele preso, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele escândalo, aquela choradeira. Estava a mãe, a vítima, uma policial civil, que sempre faz o exame físico, sempre com uma presença de uma mulher, né?
e o exame, a entrevista também, chegou para mim, aí você vai levando a entrevista da melhor forma possível, como o doutor Fabrício falou, mas você tem que ter alguns detalhes. Nesses detalhes, você pergunta. Aí a mãe, ela, como é que foi? Assim, assado, perera, pão duro. No final, houve sexo anal? Eu não falei dessa forma, mas sim, houve. Ele repetidamente. Quando ela falou isso, a mãe, que era chorosa, chorava. Olhou para a cara dela, falou: o quê? Ele fez sexo anal com você? Você é uma vagabunda. Você não presta. Você é uma pessoa... Você que provocou isso nele. Ele, mãe, que isso? Isso mesmo, porque eu sempre pedi para ele. Ele dizia que só fazia isso com mulheres que não prestavam. Então, você não presta. Usa outras expressões, né, que eu não vou usar aqui. Aí vê, o réu, na verdade, passou a ser uma vítima. Né? Ele que buscou. Né? Em relação também à memória, é a repetição mesmo. Né? Tem até um caso que sempre, a doutora Glícia sabe mais do que eu, você pega uma criança de 8, 7 anos, começa, vem cá, ele machucou teu ânus, não machucou? Não, não lembro, não sei. Não, machucou. Você falou, aí passa um tempinho, daqui a pouco, como é que foi que ele machucou teu ânus? Ele enfiou o dedo, ele enfiou um garfo, ele enfiou... Não, não sei. Não, vamos, lembra, vê como é que foi. Você me falou uma vez, aí você vai repetindo isso. Quando ele chega no depoimento, na oitiva, você vai chegar, como é que foi? O que o seu tio fez? O padrasto, o tio? Ah, ele enfiou um negócio no meu ânus, que é uma outra coisa que a gente vai discutir aqui, é discordância do vocabulário com a idade, né? E como é que foi? Doeu, tio, doeu tanto, e sangrou a beça. E nunca houve. Mas a repetição leva à acreditação. Né? Então, vamos lá. Hoje, a doutora Glícia me convidou, a doutora Cátia, eu sempre fico muito orgulhoso, para falar, é um tema muito difícil, as contradições do exame médico legal com o relato da criança. Né? Primeiro, a gente passar rápido sobre a síndrome de alienação parental. Sobre essa síndrome já está bem definida. Né? Quem iniciou o estudo claramente foi Gardner, em 1985, sujeito, inclusive, que era psiquiatra, e ele foi abusado. Ele sofreu alienação, abusado não sexualmente, abusado como tendo sido alienado parentalmente. Se suicidou anos depois dessa tese. E a facadas. Né? Uma pessoa se suicidar a facadas é uma coisa... Suicídio já é difícil, né? E essa síndrome é uma síndrome bem definida, já temos lei, graças a Deus, porque a criança, mesmo quando não é abusada, quando são implantadas falsas memórias, a família passa já a ser vítima. Ela já sofreu o abuso. Mesmo que não tenha sido abuso social, físico, sexual, ela sofreu um abuso psicológico. Toda a família é lesada. Quem implanta, aqui o foco da minha palestra são as falsas denúncias. Né? O que é muito comum. A gente chega... existem estatísticas que 80% a 90% das falsas denúncias partem das mulheres. Né? E a primeira coisa que as mulheres, quando estão com algum problema com seus ex, é a parte sexual. Acusa, e é uma acusação muito grave. Né? E de difícil prova ou não provar, né? Também. Você contestar isso. Aí eu que meti o pé aqui. Então, a síndrome de alienação parental é uma síndrome já bem conhecida, onde um dos cônjuges, um dos progenitores, influencia a outra parte de tal forma que a expressão é uma criança órfã de pais vivos. É muito utilizada, porque ele se torna uma criança que, ou tão influenciada pelo pai ou pela mãe, passa a deletar o outro da sua vida. Né? É como se não tivesse mais pai ou mais mãe. Né? Agora, como é que eu vou diferenciar? Existem algumas características
que nos levam a suspeitar de falsa denúncia. Eu, como perito, o doutor Fabrício como promotor, a doutora Simone como juíza, né? Cada agente, doutora Glícia, são alguns fatos que nos levam a crer que aquilo ali é uma falsa denúncia. E eu vou contar depois alguns casos também. No abuso sexual real, quando você faz a oitiva da criança, ela lembra exatamente do que ocorreu. Exatamente. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela vai chegar para você e vai falar, olha, tio, ou olha, tia, ou olha, senhor, senhora, aconteceu isso, meu pai chegou, minha mãe chegou, fez isso, minha tia, minha avó, mas geralmente aqui é em relação ao ex-cônjuge, né? O filho programado, ele não viveu aquilo. Se você começar a perguntar detalhes, ele não repete. E isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque tudo bem que o abusador sexual, todos nós temos raiva, tá? E exatamente por isso que a gente tende a condenar, né, sem julgamento, sem produção de provas exatas. Você, a partir do momento que aquele cara abusou, você já olha com outros olhos, principalmente quando é uma criança de tenra idade, né? Então, a revolta é grande, apanha desde o início. As informações também que o menor e a criança transmite têm credibilidade por causa dos detalhes, é o que eu tinha falado. Ela te conta detalhes, tio. Vou contar um outro caso. O pai mesmo, da menina, uma menina de 7 anos, tinha uma irmã de 5 anos. Essa foto até eu mostrei no abuso sexual, lá na palestra, lá no outro auditório. Ele falou, tio, meu pai, toda noite, quando minha mãe vai trabalhar, ele chama e faz isso, faz aquilo, ele me vira daqui, chupa dali, manda eu fazer, manda eu chupar, manda eu lamber, ele me lambe. E sai um negócio estranho do pinto dele, que, sabe, ele gosta de jogar em cima da gente. Ela conta detalhes, tem um cheiro, isso aí até nós vamos falar. Detalhes que a criança, onde tem a implantação de falsas memórias, não consegue, né? Então, os conhecimentos... E outra coisa, a criança abusada sexualmente tem um conhecimento sexual impróprio para a idade. Tá? Ela tem um desenvolvimento sexual, ela te fala sobre ereção, ejaculação, sabor do sêmen. Essas meninas falavam. Tio, tem um cheiro ruim. Ai, parece água sanitária. Ai, tio, parece... Ela te conta detalhes. Isso aí é toda criança que sabe falar e você consegue penetrar no mundo dela, né? Eu tenho mais facilidade porque eu sou pediatra. Todos os postos do IML que eu trabalhei, por conta própria, não dependendo do Estado, eu fiz um cantinho das crianças. Eu boto mesa com cadeira de plástico, um muralzinho que elas desenham, tem tudo ali, tanto para quando elas são examinadas ou inquiridas, quanto quando vão com a mãe, né, vítima de violência, né? Já a criança que tem a falsa denúncia, ela não tem. Se você perguntar a ela, vem cá, como é que o teu pai, o abusador ou a abusadora, como é que era? O que ele fazia direitinho? Você viu alguma coisa? Você, assim, ela não sabe, ela não tem nenhum detalhe desse. Ela vai te relatar o que foi passado para ela te relatar. É aquela falsa memória, porque, geralmente, ele não chega, que implanta a falsa memória na criança, ele não explica detalhes, ele não dá detalhes. Até porque ele não lembra desses detalhes por estar implantando mentira, né? Costumam aparecer indicadores sexuais na criança abusada. Condutas voltadas ao sexo, conduta sedutora com adultos, jogos sexuais precoces impróprios com semelhantes, né? Geralmente, reflete muito no sexo oral. Agressões sexuais a menores que ela e masturbação excessiva. A criança que é abusada sexualmente, e quanto mais tenra a idade ela cresce,
pior são esses comportamentos. Ela demonstra comportamentos incomuns para a faixa etária. Né? Uma criança de 5 anos, a gente vê sabendo coisas que muito adulto não sabe. A erotização do meio, não, ela é abusada. Então, ela brinca porque é agradável para a criança, às vezes. É agradável. Ela não entende que aquilo é certo ou errado, que ela está sendo abusada. Porque o adulto, ele coloca aquilo como uma coisa prazerosa, quanto mais tenra a idade. Tem um outro caso que esse me deu um problema grave. Eu estou respondendo processo no CRM, respondi processo administrativo, de 2 crianças de Araruama, vou citar porque eu não estou citando nomes, que ficaram com o pai no final de semana. Veio apavorado para mim. Por quê? Ao dar banho na menor, era uma menina eram 3 crianças, mas, na verdade, um menino e 2 meninas. A menorzinha, de 2 anos, chegou para a tia, quando o pai nem dava banho na menina. E, doutora Cátia, desculpa, mas ela chegou dando banho na menina e falou: tia, faz o que o tio fulano faz comigo, quando eu tomo banho. Aí a tia: o que ele faz? Ele faz assim, ó. Em mim. É bom, tia. Aí ela já ficou meio... será que é quando lava e tal? Quando foi trocar a fralda, a menina, pior, chegou para ela e falou assim: tia, faz o que o tio fulano faz para mim quando troca a minha fralda. Desculpem a expressão que eu vou fazer, mas o quê? Assim, tia. Aqui. Aqui. Essa criança é abusada e gosta do abuso, por quê? Não entende como abuso. E vai crescer assim. Então, uma criança que vai fazer sexo oral com outra criança, tranquilamente, em tenra idade. Ao mesmo tempo que, quando ela começa a crescer mais, ela já se revolta com aquilo e vai agredir as crianças menores. Então, isso é uma observação que tem que ser feita por quem está envolvido no processo. Então, por isso que a importância da psicologia, né, da multidisciplinaridade, isso aí. Tá? Então, outra coisa que costuma muito, o progenitor ou progenitora, quando ele denuncia o abuso sexual, ele sofre. Ele sofre. Ele sofre pelo filho, ele sofre pela filha, ele sofre porque aquilo ali está destruindo uma relação, está destruindo o coração, está maltratando o coração do teu filho, que é o que o doutor Fabrício, todos nós, a maioria que tem filhos. Então, a gente sabe que é o amor incondicional. Você preferia o quê? É muito comum. Doutor, eu preferia que fosse comigo. Comigo. Porque isso aí é uma dor tão grande. Eu ver como minha filha está sofrendo. Você descobrir aquilo. Então, o sofrimento da vítima causa sofrimento ao delator, a quem denuncia, ao denunciante. Já quando é falsa denúncia, ele está se lixando. É comum você chegar lá no ML, é outro caso que eu vou contar. Chegou uma menina, 9, 10 anos, e aí? Fala tudo. Fulana, conta tudo, hein? Tudo que teu pai faz contigo na sua casa, quando você vai para lá. O que ele faz com você? Doutor, ele passa a mão nos meus seios, e geralmente eles fazem muitos gestos. Passa a mão na minha vagina, nas minhas nádegas. Eu falei: tá. O pai estava preso ali. Eu fiz o exame de corpo de delito. Ele estava sendo transferido para um presídio. Já tinha apanhado, já tinham avisado no presídio que ia chegar um abusador, né? Todo mundo sabe o que acontece. E eu falei assim: espera um pouquinho. Não leva ele, não. Pô, doutor, não. Falei: espera um pouquinho, pessoal do SEAP. Senhora, a senhora sai, deixa eu conversar com a sua filha sozinho. Por quê? Não, eu não vou sair. Eu falei: a senhora vai sair. Eu tenho aqui um representante do Conselho Tutelar e uma policial civil. A senhora vai sair, ou por bem ou por mal, porque a autoridade aqui sou eu. Minha filha, não esquece de contar tudo que teu pai faz contigo, hein?
aquele safado, aquele isso, aquele aquilo. Aí, fechada a porta, a criança, tio, ajoelhou do meu lado. Pelo amor de Deus, tio, não deixa levar meu pai preso, não. Minha mãe que me obrigou a falar isso tudo. Qual o sentimento dessa pessoa em relação à filha? Nenhum. Em relação a ninguém. Então, a falsa denúncia, o progenitor, o acusador ou acusadora, está se lixando para o que a criança está sofrendo. Ela quer se vingar. Ela quer se vingar. E é muito comum. E, geralmente, a denúncia é mais no abuso sexual, né? E outra coisa também comum. No verdadeiro, no abuso sexual real, aquele abusador sexual, ele não tem só um comportamento individual com aquela criança. Geralmente, não abusa de uma criança só e até da mãe da criança, dos familiares. O abusador, via de regra, ele abusa sempre de outras crianças, ele abusa sempre da mãe, ele é uma pessoa que agrediu a mãe, fiz besteira de novo. Ele abusa da mãe, ele abusa dos parentes, não só sexualmente, ele é um abusador. Então, você vê reiteradas atitudes de uma pessoa que não é normal, não são atitudes normais, né? Já o denunciado, na falsa denúncia, de repente, geralmente, lógico, isso não é regra, é uma regra, mas sempre a exceção. Mas o denunciado, falsamente denunciado, é uma pessoa impoluta, uma pessoa que sempre foi correta, uma pessoa que sempre cuidou muito bem dos filhos, da esposa, sempre foi uma pessoa, mas que, a partir do momento que ele não serve mais, a esposa não serve mais para ele, ou vice-versa, passa a não prestar. Mas você, revendo o histórico dele, não tem por que você achar que aquele senhor ou aquela senhora tem a característica de ser um abusador, né? Deixa eu botar aqui. Então, isso é o que eu falei agora. Seria esperado, no abuso sexual, que o progenitor que abusa de seus filhos pode apresentar outros transtornos em diferentes áreas da sua vida. Já que a denúncia é falsa, não existe isso. Agora, isso tudo é muito bonito aqui. É muito bonito, não vou falar só de mim, mas de alguns peritos que ainda se envolvem nisso. Porque você dá a cara a tapa, ainda mais oficialmente, é muito difícil. Porque, por exemplo, um dos casos que eu contei, eu respondi um processo administrativo, porque eu contraditei um laudo oficial, eu respondo no CRM ainda, porque eu, como falsa perícia, né, do laudo que eu dei no meu consultório, foi julgado não, foi denunciado como falsa perícia, eles perderam, a mãe perdeu a guarda, está com o pai e tal. Mas isso me apurrinha. E o pessoal até do Conselho Tutelar de Araruama, na última palestra, estava aqui, veio falar, pô, eu queria conhecer, nós sabemos o caso, eu queria conhecer quem foi que teve coragem, né? Porque é difícil. Oficialmente, por quê? O laudo médico legal, ele não vislumbra uma das grandes contradições com o direito evoluindo tanto, o direito de família, o direito da criança. Já o médico legal não evoluiu nada. O Código Penal mudou, estupro. Não existe mais atentado violento ao pudor, foi absorvido. O laudo ainda tem no IML. Laudo de estupro e laudo de atentado violento ao pudor. Apesar de nem existir mais o crime. Os laudos existem. Então, são laudos engessados, são laudos com quesitos. O quesito de abuso sexual, de estupro, a paciente é virgem, há sinais de desvirginamento recente,
há sinais de violência física, não fala nada da parte psicológica da coisa. Um último quesito está lá. Quaisquer considerações do perito. Qual perito que, com 60 pacientes do lado de fora, esperando ele para fazer exame de corpo de delito, vai se perder em ficar conversando com a criança, conversando com a mãe? Não perde. A criança já chega lá, é o que o doutor Fabrício falou, num ambiente feio, fedorento, 90% das pessoas maltrata quem é recebido lá, a verdade é essa, já chegar atemorizada, o que ela vai falar? Nada. Então, o laudo, mesmo quando há abuso, normalmente sai como não. A paciente é virgem? Sim. Acabou o laudo. O laudo acabou. A paciente é virgem? Sim. Há sinais de desvirginamento recente? Não. Aí tem um lá. Há outras lesões compatíveis com ação contundente. Aí pode até ter. Mas, no final, o cara vai dizer o quê? O laudo pergunta em termos de conjunção carnal. Não houve violência. Não houve abuso sexual. Né? Então, dificulta muito. Vai depender muito da vontade do perito. Né? Então, nos padrões atuais, pouco pode auxiliar na resolução do dilema abuso sexual ou falsa denúncia, porque lá eles estão se lixando. Eu vou me incluir, nós estamos nos lixando, entre aspas. A classe de peritos legistas. Por quê? A velha história, eu não acho que justifique, mas pouco recurso, muito trabalho, tal, você acaba largando isso. E você vai ser chamado em juízo. Olha, um perito é chamado em juízo várias vezes na sua vida. Várias. Às vezes, para fazer uma pergunta, que podia se usar um documento médico legal. Você perde o dia, né? Lógico, é um dever nosso. Então, sabe o que as pessoas fazem? Não quero nem saber, não é problema meu. Isso é uma maldade, né? Mas nós estamos assim. Então, ali, menor de 9 anos chega ao IML para exame de corpo de delito. Né? Possível abuso sexual do seu progenitor. Na anamnese, relata que pai acariciava insistentemente suas partes íntimas sempre que ela o visitava nos finais de semana. Resolveu contar à sua mãe, que deu início ao procedimento policial. O exame físico não identificou nenhuma lesão. Respondidos os quesitos que eu falei, nada foi esclarecido, uma vez que os quesitos oficiais só valorizam os danos físicos. Diante do exposto ali, essa denúncia é falsa ou verdadeira? Não sei. Sabe? Isso aí a gente tem que mudar. E aí é um apelo que eu faço ao judiciário, porque é quem, né, pode mudar. Em outro caso, existem casos, sim, que eu posso descartar. Um menino chegou lá, de 6 anos, guarda a cargo da mãe, chega ao IML numa segunda-feira. Ele passou o final de semana com o pai. Suspeita de abuso sexual por parte do pai. A mãe alega que o filho chegou em casa, depois de passar o final de semana com o pai, com arranhões e manchas roxas perto do ânus. Entrevistado, o menino informa que seu pai enfiou o dedo em seu ânus, já usando uma linguagem imprópria para a idade, não comum, várias vezes sem saber revelar maiores detalhes. Eu perguntava, não, mas como é que foi? Em que momento foi? Não, tio, ele enfiava o dedo. Mas como? Não. Ao exame apresenta equimose azulada, escoriações com crostas escurecidas em região perianal. Realmente ele tinha. Eu respondi aos quesitos, eu afirmei que não houve aquele abuso sexual. Por quê? Porque a equimose, a lesão encontrada, é incompatível com o período em que ele foi acusado. Existe o espectro equimótico de Legrand-Salo, ele nos mostra o tempo de agressão. Né? A equimose, ela começa preta ou roxa, vai ficando azulada, esverdeada, até ficar amarelada, até o 14º dia. Por ali, ele já estava com a equimose azulada. Aquilo ali foi na semana anterior. As escoriações já estavam com crostas escurecidas, quer dizer, crostas de 4, 5 dias. Depois, a mãe sendo pressionada,
eu fiz uma pressão, ela machucou a criança. Ela machucou a criança para acusar o pai. Sabia que ia para a casa do pai, fez de propósito. E isso dói muito, porque essa criança vai viver com que memória? Com que sofrimento? Com que dor? A própria mãe abusa, quer dizer, perpetra uma dor, um sofrimento ao filho para se vingar do pai, do seu ex-cônjuge, né? Nesse caso, eu ainda pude afirmar, qualquer perito, mas eu já vi laudo, já contraditei laudos, onde isso aconteceu. Foi numa criança de 1 ano e pouco, que a mãe também alegava abuso sexual em região genital da menina, não sei o quê. O perito disse que, sim, havia vestígio de ato libidinoso. Esse pai foi preso, e o que aconteceu? Ela tinha uma candidíase, a criança, só que o pai foi preso. O pai ficou preso, foi violentado, foi agredido e ficou por isso mesmo, né? Porque, à luz do direito, eu não sei, mas o que esse pai poderia fazer agora? Ele já está com a pecha, já foi violentado, já foi maltratado, ele vai ser sempre visto como o violador, ou se ele não ouvir, se não for visto, ele vai se sentir como violado, como, sabe? E depende do perito, né? Depende do cara saber examinar, lógico. Eu não vou querer chegar ao absurdo de achar que toda criança tem que ser examinada por um perito que seja pediatra, porque perito é perito. Mas você pega um ortopedista, me desculpem, ortopedista, espero que não tenha nenhum na casa, o cara não sabe nem mais o que é estetoscópio. Você acha que ele vai saber examinar numa luz escura, num lugar ruim? Isso. Tem um caso que é folclórico no IML. Um casal estava namorando no banco da frente, no estacionamento de um shopping. A menina, filha de 5 anos, atrás com o joguinho, PlayStation, aqueles pequenininhos PSP. Passou o segurança do shopping, olhou, os dois se agarrando. Marido e mulher, a filha atrás. Tinham feito compras, tal, beijinhos, tal. Aí foi preso. Chamou a polícia. Atentado violento ao pudor. Eles estavam se agarrando na frente de uma criança. Foi para o ML. Laudo. Vestígios de ato libidinoso na criança. Foi preso, violentado. A mãe foi presa, apanhou, foi violentada na cadeia. Laudo contraditado, os dois libertados, ele com AIDS. O que ele fez? Chegou no IML, pegou, eu queria falar com o doutor fulano de tal, aquele ali, pá, matou. Deixou a arma em cima da mesa. Minha vida já foi destruída. A vida de todo mundo foi destruída. Então, eu sempre peço, eu rezo muito, eu oro muito quando eu vou começar qualquer trabalho, porque para eu não cometer um erro desse, né? Eu peço a Deus assim, para me iluminar muito. Porque eu digo uma coisa que as pessoas às vezes ficam com raiva de mim, eu falo, eu prefiro deixar um bandido solto do que prender um inocente. Porque esse bandido amanhã depois vai cometer algum e vai ser pego, entendeu? E é isso que dói. Mas o que o exame médico legal pode ajudar hoje? Pouco, porque vai depender da boa vontade do perito, né? Então, nos moldes atuais, o laudo pouco pode ajudar. Abuso sexual, falsa denúncia, porque os quesitos são padronizados. E o perito responde monossilabicamente. Não sei se alguém aqui já teve, vocês, a maioria teve, muitos tiveram acesso a laudos de ML. Você vê casos horríveis, uma linha de história clínica, uma linha. Paciente alega que sofreu um acidente de carro. O cara está amputado, paciente alega que foi abusado, a mãe alega que foi abusada sexualmente. Ponto. Ao exame físico, não. Acabou. Por que não muda? Isso é legislação estadual. Depende da provocação. É isso que eu vou botar ali. Não, peraí. Cadê? Eu acho que hoje cabe ao operador do direito as figuras, é o que o doutor Fabrício falou, envolvidas com a criança,
que realmente acreditam ser possível você dar algo melhor. Eu acredito. Eu corro atrás. Eu sou chato, eu sou bobo, porque eu vou atrás. Só que eu, Carlos Alberto, é lógico que aquela história da estrela do mar, tem muitas morrendo, você salva uma, mas para quê? É menos uma. Mas eu vou. Só que você é perseguido por isso. Você é perseguido. Então, a gente tem que ter ajuda de quem pode. Então, o que eu acho que deve acontecer? Quesita, entendeu? Promotor de justiça, juiz, defensor público, vocês podem usar esse artifício. Quesita. A doutora Glícia, psicóloga, não pode, mas ela está junto com a promotoria, está junto com a defensoria, está junto com o juiz. Pô, excelência, doutor, eu precisaria de esclarecimento nesse. E vai ser importante, a gente tem que mudar isso. E a gente só muda dentro de casa. Só que, não estou falando do governo do Estado, porque não é esse governo, mas não há interesse. A senhora vê, a lei já mudou há quantos anos de estupro? Não existe mais atentado violento ao pudor, como pode ainda estar ali? Ah, não, agora tem uns impressos. Porque a gente fez. Entendeu? Oficialmente não tem. Então, isso é um apelo. Até ontem, minha esposa estava falando, eu botei, cabe hoje ao operador de direito. Ela falou, olha, você está mandando ele fazer? Caberia, vamos mudar, né? Eu falei, vamos ser. Porque é a única... já pensou, eu saio daqui preso? Porque caberia hoje ao operador do direito e aos personagens envolvidos nessa operação tão delicada utilizarem os documentos médicos legais e redigirem quesitos específicos de acordo com cada situação, a fim de proporcionar resultados mais justos, tanto para a criança como para o acusado. Que a gente vê muita acusação falsa. É muito mais do que a gente acha. Tá? Eu não sei se é verdade, ainda continua, mas eu fico orgulhoso que o Estado do Rio era recordista em denúncia de abuso sexual no Brasil. Ainda é, né? Eu fico muito orgulhoso disso. Né? E assim, eu acho que, ou mal ou bem, a gente vai ajudando cada um pouquinho, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa de cima para baixo. É a única chance que as crianças vão ter. Já tem o código, o CPC já mudou. Essa escuta qualificada é uma coisa maravilhosa, né? Porque é o que o doutor Fabrício falou, você chegar para uma criança que foi maltratada na delegacia, foi maltratada, se é abusada ou não, sexualmente, ela já foi abusada psicologicamente. É maltratada pela mãe ou pelo pai, pelo falso denunciado que denunciou ou pelo abusador. É maltratado na delegacia, porque ele vai para uma delegacia horrorosa. É maltratado no Instituto Médico Legal. Vocês já viram as macas do Instituto Médico Legal, onde as crianças são examinadas? São macas de ferro, descascando, ou então de aço inoxidável geladas, mal iluminadas, com material feio. Você acha que isso é bom? Você acha que a criança vai abrir a guarda para alguma coisa? O perito já está de cara amarrada, porque ele já fez 50 perícias, e tem gente batendo na porta. Eu vou me importar? Então tem que vir de quem se interessa, que é o que a gente vê. Né? Então, essas dificuldades, eu não sei se era exatamente isso que a doutora Glícia queria que eu... Mas, assim, essas dificuldades, e o que a gente pode identificar para tentar minimizar isso, né? Mais os operadores do direito do que, infelizmente, o perito. Mas eu acho que o perito tem que ser mais cobrado, entendeu? Mais quesitado, e que se mudem esses quesitos oficiais. Hoje em dia é um absurdo que você pergunte se a paciente é virgem. Pode ser virgem, e daí? O cara fez... essas duas meninas que eu falei que o pai... eu mostrei a foto, eu tenho, Carlos Alberto Simões, minha, lâmpada de Wood, que identifica líquidos orgânicos. Aí eu falei, quando foi a última vez que teu pai fez isso? Foi ontem à noite. Eu falei, você tomou banho? A gente tomou. Mas eu falei, deixa eu passar a lâmpada de Wood. Passei a lâmpada, aquele, igual, ultravioleta, o esperma aqui, todo. Eu mostrei a foto naquela palestra. Esperma escorrido na menina. Eu adicionei foto ao laudo. Eu fui buscar, mas eu fui. Mas não é quem vai. Muita gente vai, mas
no universo de tanto sofrimento, é muito pouco. Em termos de alienação parental, eu, por exemplo, eu sou um adulto com 54 anos na cara, vou fazer 55 mês que vem. Eu cresci acreditando que meu pai me odiava. Eu fui saber que ele não me odiava às vésperas da morte dele. Porque minha mãe, eu com 4 anos, ela não deixou mais ele me ver. Mas a história que era implantada, e isso foi difícil. Ele quis me ver quando eu era adulto. Eu falei, para quê? Para quê? Agora que eu estou bem, eu passei fome, eu morei em favela. Né? Agora eu não quero, porque ele tinha dinheiro. Agora eu não quero. Um amigo meu que conheceu ele, soube da história verdadeira, me contou. Quando eu marquei para encontrar com ele, ele morreu. Foi internado e morreu. Isso aí é uma coisa que é para a vida toda. Entendeu? Se a gente puder cortar, impedir... E eu acho que, infelizmente, a forma que tem é a punição do falso acusador e a punição do acusado e facilidade. Por quê? O próximo fica com medo. Se isso é divulgado, pode. Sem dúvida. É igual, existe estatística, por quê? Ele passa a acreditar que aquilo é normal. Eu tenho um caso que é muito comum, os meninos denunciam menos, né? Mas o garoto de 11 anos, essa foto eu não mostrei, que a doutora Glícia não deixou na outra, parece. Era um garoto de 11 anos que se separou, a mãe do pai, eles tinham 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. A mãe deixou os meninos com o pai enquanto arrumava uma casa. O pai morava no Rio, com um irmão homossexual e com a mãe. Ficou 2 meses lá. O garoto, quando vinha visitar a mãe, não queria voltar, mas não falava nada. Não falava nada. Aí a mãe chegou triste, que a mudança de comportamento é comum na criança abusada. Aí, um dia, ela pegou o irmão mais novo, falando para ele, se você não fizer tal coisa para mim, eu vou contar para a mamãe o que o titio fazia com você. Aí a irmã mais velha ouviu, de 15 anos. Ela já tinha pego o garoto para morar com ela, ficou só 2 meses com o pai e o tio. Ela chegou, foi falar com ele chorando. Ah, mãe, meu tio, todo dia, desculpa a expressão, me comia. Ele falou que ele é gay, porque quando ele era criança fizeram isso com ele. Então, agora eu sou gay. E eu vou fazer isso com quem for, porque se eu sofri isso, ele tinha 11 anos, eu vou fazer que todo mundo sofra isso quando eu puder. Essa criança me contando isso, eu não sei se vocês veem desenho, que o bichinho vai ficando desse tamaninho. Você olhava a criança naquela mesa, né, do outro lado, eu não gosto de falar, ficou desse tamaninho. Aí você vê como é que... E o pai, a mãe, revoltada, triste, foi falar com o pai. O pai, o que eu posso fazer? Meu irmão é assim, o que você quer que eu faça? Não tomou nenhuma medida. Quem tomou foi a avó, a mãe denunciou, tal, e o cara fugiu. Agora, que dano sofre essa criança? Quem vai ser ele no futuro? Entendeu? E o que aconteceu? Esse menino, hoje em dia, é um cara normal, não tem problema nenhum. Ele, inclusive, tem família, é um cara normal. Mas ele tem ainda chega a ser um trauma, essa memória. Mas na cabeça dele, isso era um negócio muito gostoso. Até que o dia que ele foi e ejaculou. Entendeu? Ele ejaculou e tomou um susto com aquilo. Entendeu? O que é isso? Ele não sabia. Entendeu? E a empregada, por óbvio, fez ingestão da coisa e tudo mais, e continuou. Aquilo perdurou durante muitos anos. Até os 12, 13 anos, que os irmãos chegaram para ele e falaram, você já é um homem e tudo mais, e você já tem que sair agora dessa parte do sexo oral e já para a conjunção carnal. Ele não foi. Ele não foi, entendeu? E depois a empregada fez medida e tudo mais. Então, eu estou te perguntando se seria uma regra ou as exceções. Não, a regra é não virar abusador, né? Graças a Deus, né?
Mas, assim, as exceções. A gente vê isso em qualquer tipo de vício. Porque isso é um vício, né? Isso é uma maldade. O abusador ele é viciado em abusar. Existem estatísticas, na palestra de abuso sexual, a gente bota que o abusador, na vida dele, abusa, às vezes, mais de 100 crianças. É uma compulsão. Mesma coisa é o álcool. Você repara que você vai ver os alcoólatras, 80% dos alcoólatras, 70% tem alcoólatra, o pai ou mãe. Tem um exemplo na família. E o compulsivo sexual também. Né? Você vê... Não é genética, não. É a implantação da memória, a implantação do prazer, a implantação do que é certo. Por exemplo, esse garoto é errado, eu agora sou gay. Porque eu fui abusado sexualmente. E ele não é gay, né? Porque ele foi abusado. Mas é isso. Então, eu encerro aqui, agradeço a paciência de vocês. Caso não tenha sido o foco, né? Mas eu acredito que sim. Tá bom? Obrigado por tudo aí. Estou à disposição. Agradeço a palestra muito esclarecedora, não é? Com muitos exemplos práticos. E passo a palavra à doutora Glícia. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, agradecer o convite da desembargadora Kátia. Primeiro, por compor o fórum, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse fórum, que é um fórum tradicionalmente formado por magistrados, né, um fórum de estudos aqui da escola, e ela me fez o convite há uns anos atrás, por ter sido psicóloga na vara em que ela era juíza de família. E a gente, então, desde então, vem fazendo um trabalho em parceria, na equipe técnica, junto com os juízes de família. E segundo momento, por estar aqui falando disso, que é uma coisa que me encanta, né? Falar de discurso da criança é o meu objeto de estudo, é sobre o tempo que eu mais me debruço estudando. Eu sou bacharel também em Direito e sempre fui apaixonada por Direito da Infância, Direito da Família. E eu tenho muito prazer hoje de compor a equipe técnica da capital, de trabalhar com os juízes com quem eu trabalho, que tem 2 juízes aqui que eu posso citar, que é a doutora Mônica Pop Fabião, doutor André Cortes. E eu tenho realmente muita honra de fazer parte dessa equipe, porque é uma equipe que nós trabalhamos, eu posso dizer isso, em parceria. Esse trabalho, né, que o doutor Fabrício tanto falou, da gente poder, esse especialista, né, na verdade, isso vira uma troca, quando a gente trabalha junto e a gente trabalha em prol, né, o assistente social, o psicólogo, o médico, o promotor, o advogado. Então, hoje, o trabalho que nós fazemos na capital é verdadeiramente um trabalho de parceria, né? E a minha fala aqui hoje vai ser muito breve, mas é uma fala que eu gostaria muito até de escrever sobre isso. Eu tenho alguns artigos publicados sobre isso, mas está tudo assim... dividido. Eu gostaria de condensar tudo que eu queria falar hoje, mas não vai dar tempo. Mas o fato é o seguinte: hoje a fala é sobre os desafios da escuta de criança vítima de abuso, ou onde há uma notícia de abuso sexual, né, que até que se prove, pode ser falso ou verdadeiro, né, e alienação parental. O que tem em comum com essas duas questões, alienação parental e abuso sexual? O que tem em comum é a ameaça. A ameaça é um fator comum a essas duas situações. No caso da alienação parental, a ameaça, muitas vezes, é imaginária. Na maior parte das vezes, a ameaça da criança de perder o amor daquele genitor é imaginária. E aí eu queria falar sobre isso, né, porque a alienação parental é uma questão muito delicada da gente lidar hoje. Na maior parte dos processos que são encaminhados para a equipe técnica hoje, em torno de 90% dos processos, a causa de pedir é alienação parental. Vem em alimentos, vem em guarda, vem em regulamentação, vem em destituição, vem em divórcio. Enfim, sempre vem uma questão envolvendo criança em que há uma acusação de uma questão dessa, né?
Primeiro ponto, alienação parental não é a mesma coisa que ambiente familiar hostil. Eu já escrevi isso, eu e a doutora Cátia escrevemos um artigo em conjunto, assim que foi criado a lei da alienação parental, em 2010, onde a gente pesquisou e a gente viu que ambiente familiar hostil é aquele ambiente em que a criança vive, em que há uma hostilidade entre os pais, em que há um desrespeito mútuo, próprio da lógica do divórcio. Isso pode até começar quando os pais ainda são casados. Um critica o outro, um fala mal do outro, um ofende o outro. E isso é, até um certo ponto, socialmente aceito, dentro de uma ótica de uma família em conflito, porque família margarina só tem na televisão, né, gente? Então, isso faz parte da vida de todos nós, né? Essas questões pequenas e que não geram propriamente uma alienação parental. Eu vejo hoje, eu tenho muita preocupação, porque eu acho que existe uma banalização muito grande de alienação parental. Tudo é alienação parental. E as pessoas não sabem, muitas vezes, que a alienação parental ela tem consequências legais, que a declaração de um ato de alienação parental no processo pode gerar multa, pode gerar inversão da guarda, pode gerar efeitos para essa família drásticos, né, e radicais, até mudança para exterior, mudança para outro estado, impedimento da pessoa se aproximar, do pai se aproximar do filho por um tempo, enfim. Então, tudo virou alienação parental. Calma, não é tudo alienação parental. Como é que nós, técnicos, distinguimos o que é alienação parental de ambiente familiar hostil? Nós usamos a teoria do Gardner, que é o psiquiatra que fundou esse termo. O Gardner, quando falou em alienação parental, ele criou o termo síndrome da alienação parental. E, para o Gardner, ele estudou durante 25 anos famílias em que tinham processos no tribunal, e os filhos dessas famílias tinham sinais comuns. Então, ele catalogou 8 sinais, 8 sintomas, e propôs que essa classificação fosse adotada dentro do DSM-4, que é o manual hoje mais utilizado nos Estados Unidos. Existem 2 manuais de classificação de transtornos mentais mundialmente aceitos, o CID-10 e o DSM-4. O DSM-4 é o mais utilizado nos Estados Unidos. E o Gardner não conseguiu que a síndrome fosse tratada como tal dentro do DSM-4, mas ele trouxe uma grande contribuição doutrinária, a gente utiliza esse artigo para poder falar nos laudos, né? Então, o Gardner falou, nesse artigo que ele escreveu um artigo chamado O DSM-4 tem equivalente para alienação parental? E ele fala sobre isso. Para o Gardner, a pura lavagem cerebral não caracteriza alienação parental. Então, quando a gente diz que uma criança está sofrendo lavagem cerebral, isso não é para o Gardner e não é para a equipe técnica, só isso significa alienação parental. Para que haja alienação parental, é preciso, e aí é o ponto que distingue uma alienação parental de um ambiente familiar hostil, que é o ponto assim, X da coisa, é o que a gente chama de contribuições da própria criança. Então, para o Gardner, a alienação parental é lavagem cerebral feita pelo adulto que programa a criança, que fala mal, que induz, que coloca ideias, que implanta as questões na cabeça da criança, mais contribuições da própria criança. O que são as contribuições da própria criança? É quando a criança começa a produzir a lavagem cerebral. É quando a criança começa a criar, a inventar, a mentir, a falar coisas que não aconteceram da maneira como de fato, como realmente aconteceram. E é aí que entra o desafio dos operadores de direito nessa escuta dessas crianças que chegam até o tribunal e que dificilmente vieram aqui pela primeira vez. Porque já passaram pelo Conselho Tutelar, já passaram pela delegacia, já passaram pelo ML, já passaram pelo consultório do pediatra, já passaram pelo consultório do psicólogo, pelo consultório do neurologista, pela psicopedagoga da escola, pela família, a madrinha conversou, a avó perguntou, a tia gravou. E aí, quando a gente chega aqui, eu sou a 20ª pessoa que vou ouvir a criança. E aí fica realmente difícil, fica muito difícil. E dá uma angústia tremenda quando a gente atende uma criança em que há alguma queixa de cunho sexual, né? E aí
começa o nosso trabalho, né? Além dessas questões que o Simões trouxe ali, muito bem colocou, de distinção, de alienação, do que seria uma falsa denúncia, o que seria uma denúncia verdadeira, tem um ponto que nós, técnicos, psicólogos, nós nos prendemos muito, que é a questão da compatibilidade da expressão física da criança, de sofrimento, da dor do relato, com o conteúdo do relato. Esse é o ponto principal que a gente consegue distinguir, ou pelo menos achar, né? Porque certeza absoluta a gente não tem, mas é algo que nos indica de ir num caminho e a gente depois começa a juntar as peças do quebra-cabeça, entrevistamos toda a família, entrevistamos a criança na presença do suposto agressor, entrevistamos a criança na presença de quem trouxe a queixa. Então, a gente começa depois, no final de 5, 8 entrevistas, ao longo de 2 meses de atendimentos, a gente faz um laudo e a gente começa a montar esse quebra-cabeça. E quando a gente ouve a criança que é vítima de um abuso real, o relato é total e completamente de um relato de uma criança que fala de ter sido vítima, mas de uma forma muito banal. A criança vítima de alienação parental, ela não tem noção das consequências daquela fala dela. Ela não tem noção de que aquilo pode gerar prisão de A ou de B, o afastamento de A ou de B. Ela só tem uma coisa ali que a faz falar. É o vínculo emocional, psicológico, com aquele adulto que a programou, tá? E a ameaça implícita, na maioria, mas, às vezes, essa ameaça pode ser explícita, feita pelo adulto alienador, de perder o amor desse adulto. Então, é essa ameaça, o fio condutor da mentira, o fio condutor de se levar essa história adiante. Então, a criança não me conhece, me encontra pela primeira vez. Nós atendemos numa sala onde nós temos a estrutura com brinquedinhos, a gente tem, como a doutora estava falando, né, a gente tem balinha, a gente tem, tenta fazer o ambiente agradável, mas, de fato, não é agradável. Vir ao fórum não é agradável, o corredor é escuro, é longe, todo mundo aqui está engravatado, as pessoas são diferentes do que ela encontra na escola. É um ambiente muito estranho para a criança. E nós tentamos minimizar esse impacto nesse acolhimento, né? Então, a gente usa uma voz mansa, a gente coloca a criança para brincar. O nosso método de entrevista, de atendimento das avaliações psicológicas é método aberto de entrevista. E a gente deixa o tempo da criança e, quando houver um tempo, a gente começa, então, a conversar sobre a vida, sobre a rotina, sobre a escola, sobre os amigos, sobre quem são as pessoas de referência dela, o que ela sente em relação ao pai, o que ela sente em relação à mãe. E, se a criança quiser falar de algo que existe no processo, a criança vai falar. E, quando é uma história de alienação parental, o que a gente nota é uma ansiedade muito grande, porque a criança quer falar logo. Não precisa nem desse tempo todo de acolhimento. A criança já chega no primeiro momento e ela já quer logo falar, porque ela quer se ver livre daquilo. Ela quer falar para poder brincar. Então, ela já chega ansiosa. Ela fala assim, eu queria falar uma coisa, mas você vai falar comigo, eu queria te falar uma coisa. Aí eu falo, não, vamos conversar, vamos sentar, eu vou conversar com você, vamos fazer um desenho aqui, eu tenho um lápis de cor, mas eu queria falar logo. É porque meu pai me deu banho. Meu pai botou o sabonete na minha pepeca. Aí, primeira atitude de quem ouve uma criança, isso eu aprendi lendo Françoise Doutor, no livro Quando os Pais se Separam. Está aqui a Márcia, né, minha colega psicóloga. A Françoise fala o seguinte, quando ouvir uma criança, não se pode levar uma criança tão a sério. Então, essa expressão facial do técnico é muito importante. Se eu fizer uma cara de espanto, está aí o caminho para a criança continuar mentindo, ou falando o que ela tiver que falar, mas seja lá o que for. E aí eu faço uma cara de paisagem, não acho aquilo nada demais, porque, de fato, eu não acho mesmo, em caso do sabonete, do pai dar o banho na pepeca, não há nada de errado nisso, desde que não haja fim libidinoso. Aí a gente começa a conversar. Então, a Françoise fala, quando ouvir uma criança, não se pode levar a criança tão a sério. E a regra número 1 de quem ouve criança, né? Porque eu tenho... chega até mim algumas coisas que eu fico muito assustada. A gente, colegas que choram,
de psicólogos que precisam de atendimento psicológico durante o atendimento com a criança. Aí, então, muda de profissão. Porque não dá, né, gente? Não que a gente não sinta dor, a gente sente tudo isso. A gente sente dor, a gente sente pena, a gente sente raiva, a gente sente tudo isso. Porque Freud já falava, no final de 1800, quando ele escreveu sobre os sonhos, que não existe neutralidade psíquica. E não existe mesmo. Ninguém é neutro psiquicamente. A gente tem volição, a gente tem vontade, a gente tem desejo, a gente tem pensamento, a gente tem emoção. Mas o técnico tem que ser imparcial. Então, se eu sou habilitada para ouvir criança e me preparo para isso, porque precisa estudo, precisa gostar, precisa querer, precisa estar disponível, precisa permitir que a criança fale, e isso é uma atitude corporal, não verbal e verbal, né? E aí, quando a gente treina, a gente aprende, a gente se especializa nisso, e a gente, então, ouve a criança. Tudo que ela tem para dizer, a gente ouve. Sem perguntas diretivas, né? E a gente pede, então, que a criança me fale mais sobre isso, me conte o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? O que houve? E você vai vendo que, quando a história é de alienação parental, a criança vai se embananando de uma maneira... Ela começa a se embananar, porque ela começa a falar de outras coisas que não tem nada a ver com nada. Aí ela começa a dizer também que o tio também fez aquilo com ela. E que o tio também fez aquilo com a tia dela. E de que também tem uma criança na escola que contou essa história para ela. Aí ela conta a história de um filme em que ela viu isso também. Aí ela mistura tudo. E a expressão facial, uma vez, eu estava na sala de atendimento e tinha uma juíza, que é a juíza titular, que não está mais nas varas de família, e existia um processo que ela estava tão agoniada com o processo que ela falou: na hora que você for ouvir o menino, você me chama, porque eu quero ver a cara dele. Aí eu achei tão bom que ela foi, porque, por mais que a gente descreva, eu já falei isso aqui mais de uma vez, né? Porque da agonia que a gente quer descrever para o juiz o que a gente percebeu, mas nenhum laudo é capaz de retratar aquilo que a gente percebeu, aquilo tudo que a gente percebe, né? E aí ela foi também, e aí eu falei para ela assim: presta atenção na cara do menino, na cara do menino. E era uma história de alienação parental, e que, minutos antes de eu entrevistar o menino, a avó do menino estava lá fora, desenhando com o menino, com uma cadernetinha, as celas da prisão, que o pai dele ia ser preso. A avó, a sogra, né? Aí ela estava desenhando, aí quando eu fui buscar o menino no corredor, eu falei: aí, vamos entrar, vamos conversar um pouco comigo e tal. Aí ele ficou me olhando, eu falei: o que vocês estão desenhando? Aí ela minha avó está aqui desenhando o lugar onde meu pai vai morar. Aí eu vi tudo listrado na caderneta, eu falei: mas deixa eu ver isso, me empresta isso. A senhora pode me emprestar a caderneta, por favor? Aí eu entrei com a caderneta. Aí, quando a gente entrou com a caderneta, que eu pedi para ele me explicar o que era isso. Aí ele começou a falar que o pai ia ser preso, aí começou a riscar o papel, que meu pai vai morar aqui, numa prisão e tudo. Mas você me dá um pedacinho desse pirulito aí também? Aí ele pegava a bala. Mas e aí, lá na prisão onde ele vai, tem dragões também, tem não sei o quê. Aí entra umas histórias mirabolantes, assim, de Power Rangers, com dragão, com milhões de outras coisas. E aí você fica assim: gente, caramba, como que é um abuso contra essa criança? Porque, primeiro, criança é criança. E o risco da gente ouvir criança querendo que ela se manifeste como adulto é muito ruim quando um técnico faz isso. Retirar da criança esse direito dela de fantasiar é um verdadeiro crime contra a criança. Principalmente se a criança for pequena, estiver naquela fase do sincretismo, de 3, 4, 5 anos, que acredita na Cinderela, acredita nos contos de fada, acredita na Branca de Neve, o menino acredita no Homem-Aranha, e tem todas aquelas histórias de contos de fadas em que a criança vive aquelas histórias. Então, é a fase do sincretismo em que ele pega elementos da fantasia, mistura com a realidade e fala dentro de um processo judicial. E, assim, eu concordo, não sei se foi o doutor Simões, ou se foi, acho que foi o Simões que falou isso, é tão grave uma falsa denúncia. Eu acho que o crime de falsa denúncia deveria ser o mesmo de um crime de estupro, ou de uma lesão corporal, ou de uma coisa assim. Porque o máximo que há é advertência contra o genitor. E isso não pode ser só assim, porque os danos, as sequelas
de que esse adulto gerou nessa criança, que foi induzido a falar essas coisas, induzido a crer nessas coisas tão graves, é tão grande quanto um crime que possivelmente essa criança tenha vivenciado, de fato, né? É assim que funciona na maioria das vezes. Em relação ao abuso, eu vou ter que ser breve, né, porque o nosso debate é sobre várias coisas, só para a gente ter uma ideia assim, de como é complexo essa escuta, né, e a gente faz com o maior carinho, a gente tem o maior cuidado na hora de ouvir a criança, porque a gente sabe das consequências dessa escuta, né. Em relação ao abuso, existe uma coisa que dificulta a nossa escuta, né, que, quando há o abuso real, existe uma coisa que a doutrina, o Tilman Furnes, que é um psicólogo americano maravilhoso, que estudou durante anos também crianças vítimas de violência, e ele escreveu muito bem sobre isso. Ele criou esse termo, síndrome do abuso, síndrome do segredo e da adição. O que é a síndrome do segredo e da adição? É aquele comportamento da criança que fica anos em segredo. Ela não quer falar sobre o fato, né? Ela só, às vezes, chega na adolescência, tem coragem de falar sobre o fato. Essas coisas estão mudando, né, Simões? Porque eu acho que hoje, com toda a rede de proteção a crianças, existem mais mecanismos de você ir à rede e ter esse retorno da rede, né, de atendimento. Mas, de todo modo, isso é uma coisa observada, que a gente ainda vê até hoje. Crianças que, durante anos, foram vítimas de violência, viveram em segredo por medo do agressor, pela questão da ameaça, e elas, então, manifestam esse comportamento de segredo. E passa a ser uma adição no momento em que elas se passam a ser adictas e dependentes desse abuso para funcionar. Então, assim, é um mecanismo que se retroalimenta. O segredo alimenta o abuso, que alimenta o segredo, que alimenta o abuso. Inicialmente, aquele abuso pode ter sido gratificante do ponto de vista sexual, porque o adulto fez de um jeito que gerou prazer, principalmente quando a criança ainda não tem um senso moral desenvolvido, ela não sabe que aquilo é errado. Depois, a criança começa a entender que é errado, mas ela não tem coragem de falar, e ela começa a manter o segredo, e aí isso se mantém muitas vezes durante anos. E quando a gente atende também, num processo, uma criança que há esse tipo de notícia, adolescente, e que ela teve coragem, né, de atualmente falar sobre isso, é também uma escuta muito difícil. E é um desafio muito grande nosso profissional poder entender tudo aquilo que a criança viveu ao longo daqueles anos todos, né, que todo aquele sofrimento, e poder dar um encaminhamento dentro do processo que seja o melhor possível. Eu ia falar felizmente, mas é um pouco até ruim falar isso. Felizmente, eu acho, menos ruim, pelo menos, nas varas de família hoje, a maioria dos processos que chegam é de falsa notícia, de abuso sexual. É de alienação parental mesmo, é de uma queixa infundada, são de notícias frívolas, são de questões inventadas, e é essa criança que chega mentindo, dizendo que não quer ir, porque o pai fez alguma coisa, porque o pai é mau, porque o pai é ruim, porque o pai maltratou, porque a madrasta enfiou a colher de comida de maneira forçosa, essas coisas, né? Mas, felizmente, eu acho que hoje nós temos dentro do tribunal uma estrutura, uma equipe, juízes maravilhosos, né, promotores atentos também, advogados cooperativos. Eu vejo isso, assim, eu estou aqui há 18 anos, e eu vejo que acho que existe uma onda de advogados, né? E a gente tem lidado hoje nas varas de família com uma onda, assim, de gente muito boa, gente muito colaboradora, ética, que quer o bem da criança, e a gente faz um verdadeiro trabalho, assim, de parceria, em conjunto, né? Doutor, me ajuda. Olha só. E eu digo logo assim, sua cliente está fazendo alienação parental. O senhor vai me ajudar, ou o senhor quer que eu escreva no laudo e fale com o juiz? Como é que é isso? E aí todo mundo ajuda, né? Porque eu falei, eu vou botar no laudo, né? Eu vou falar de uma inversão de guarda se a sua cliente continuar. É melhor eu só conversar com ela. E eu já conversei com ela, porque eu converso com as pessoas. Antes de a gente fazer o laudo, a gente faz uma entrevista que o Conselho de Ética recomenda, que se chama entrevista de devolução. A gente não futuca as pessoas, não cutuca para tirar e cutucar e saber da vida delas e não dar nenhum retorno, não. A gente fala para elas, olha, o que eu estou entendendo, até onde eu pude ver do seu caso, é isso. Seria bom que a senhora buscasse uma ajuda, né, de terapia, porque o processo por si só não vai dar conta dessa questão, desse conflito, né? O juiz vai fazer o que pode,
mas, infelizmente, tem questões que extrapolam, né? A gente dá um retorno, eu sempre converso. Às vezes as pessoas não gostam disso, né? Podem sair aborrecidas, mas eu digo assim, eu não te conheço pessoalmente, isso aqui é o meu papel de técnica, de zelar pela integridade física de quem eu atendo, dos filhos, das crianças, ainda que a senhora não goste de mim. E depois a pessoa entende, com o tempo, com o amadurecimento, que não é nada pessoal, realmente não é nada pessoal, é uma questão estritamente de ética e de comprometimento com o que eu estou fazendo, né? Então é isso. Espero poder ter ajudado e agradeço o convite. Estou à disposição para as perguntas do debate.